hoje nós vamos falar para vocês a respeito de um tema muito importante: amizades narcisistas. Olá, meninas! Meu nome é Zila Abdala, eu sou clínica, sou gastroenterologista e junto de Nárcia Vilaça, que é ginecologista e obstetra, e de Kátia Pegos, que é psiquiatra, nós formamos a Tríade Rosa. E nós estamos aqui para ajudar você a ter uma jornada de vida melhor. E nós estamos fazendo uma série de vídeos a respeito das amizades. E hoje nós vamos falar para vocês a respeito de um tema muito importante: amizades narcisistas. Essas amizades narcisistas, elas são importantes de você conhecer porque elas podem ser prejudiciais até para a sua autoestima, né? Eu mesma tive uma amizade que não foi uma amizade muito boa quando eu era bem mais jovem. Gente, eu tava, sabe aquela fase que a gente está criando filho ainda? E os meninos eram muito pequenos e eu chegava do trabalho super cansada, mas lotada de tarefas para fazer. E aí, essa determinada amiga me ligava sempre à noite. Naquela época não tinha esse negócio de WhatsApp, então ela me ligava sempre à noite, lotada de demandas, sempre para falar do dia dela, como é que ela estava, contar caso, e eu naquele aperto, sem conseguir despachá-la muitas vezes, e os meninos me demandando, um puxando um lado, um chorando o outro, às vezes até época de para casa, e ela ficava falando dela. E quando eu dava um jeito de cortar, gente, eu via que ela desligava o telefone super irritada. Pensa bem, hoje eu fico imaginando, ela não entendia o momento que eu estava vivendo. Eu não conheci, né, não acompanhei, não consigo imaginar quem seja, mas eu posso te dizer de cara que é uma pessoa narcisista, né? O narcisista, num relacionamento, ele é alguém que fala horas de si mesma e costuma nem perguntar como é que foi o seu dia, tá? Porque para o narcisista, o mundo realmente orbita em torno dele. Então ele é aquele amigo que vai estar sempre dizendo para você todas as aventuras ou as desventuras do dia dele, o que ele fez de bom. E se você começa a falar de um problema seu, numa rapidez estonteante, ele vira a chave, começa de novo a falar dele. E se você, por qualquer razão, né, interrompe, ele vai ficar incomodado. Afinal de contas, ele precisa ser ouvido, ele merece, né, ter aquele papel de destaque no momento. São pessoas que, na verdade, sentem que o mundo gira em torno dela verdadeiramente, que eles têm direito a bônus e a atenções especiais. Portanto, ele está sempre esperando ser melhor tratado, sempre esperando que alguém faça um plus, né? Um pouquinho a mais por ele. E quando isso não acontece, ele fica muito aborrecido. Aliás, oportunamente, a gente pode falar de como lidar com o narcisista. Você vai ver que quando você corta isso, já é uma forma de tesourar. Tá? Eu queria até falar isso com você, Kátia. Quando a gente tem assim, uma amizade, que a gente percebe que está tendo um relacionamento que não está sendo bom para você, porque o amigo está realmente tendo esse comportamento, né, de um amigo narcisista, como é que a gente faz para interromper essa relação, mas sem ser grosseiro, sem perder a amizade, sem criar nenhum problema assim de depois encontrar com essa pessoa eventualmente? Olha, eu acho que talvez se eu pudesse resumir em uma frase, eu te diria: não tenha medo do narcisista. Medo não só no sentido, em alguns casos, né, quando é um transtorno, porque tem graus de narcisismo, vai desde traços até a personalidade narcísica, que é um transtorno de personalidade. Sim. Com o narcisista enquanto transtorno de personalidade, impossível. Se você o contrariar, ele vai ficar muito bravo e eu te digo que é um livramento. Mas para quem tem só alguns traços, o que eu acho que é importante é você não ter medo dele, das coisas que ele faz, né? O enfrentamento e a capacidade de dizer não.
É um exercício muito importante em qualquer relacionamento, né? Você poder dizer não. E para o narcisista em especial. Quando você diz, isso eu não gosto, ou isso eu não vou fazer, ou isso que você está me contando não é verdade, sabe? Ele se sente desconfortável e ele, se não for uma pessoa com personalidade narcisista, se ele tiver apenas traços, e é claro, ele gosta de você, essa ideia de que ele não pode gostar é mentirosa, tá? Ele gosta, mas gosta do jeito dele. Se ele realmente tolerar esses limites, pode ser que vocês construam uma relação possível. Mas é sempre um terreno meio pantanoso, tá? Não é fácil a convivência com uma pessoa com traços, não estou nem falando, porque o transtorno de personalidade, gente, são as relações tóxicas, né? Uma pessoa que, se você está preso a uma relação com ela, você também está muito vulnerabilizado. Quer dizer, ambos estão com problemas, né? Geralmente, existe uma atração fatal entre um narcisista e uma pessoa que é extremamente empática, que é extremamente compreensiva e generosa. Então, temos que rever as duas partes. Felizmente, tem as relações de amizade que são muito boas, né, Zilá? A gente tem a nossa relação, que é uma relação que já tem muito tempo, né? Que a gente se conhece há muito tempo, cada um tem os seus defeitos e as suas qualidades, mas na maioria das vezes a gente está sempre se entendendo, né? Verdade, na maioria das vezes. Com certeza. Não sei se vocês lembram disso, teve uma situação que foi uma situação que houve um certo estremecimento entre nós. O que foi de lá? Você vai lembrar, foi uma vez que nós fomos dar uma palestra e ao final da palestra, Kátia deu ideia, lembra, de fazer uma dancinha no final para animar a plateia. E aí, gente, vocês não têm ideia da cara de ódio que a Nácia fez quando ela descobriu que ela ia ter que dançar, gente. Ela, no final da palestra, a gente estava super feliz e ela com uma cara olhando pra gente assim, fuzilando a gente. Raios! Então eu lembro assim, eu acho que foi a única vez assim, né, nesses anos todos que a gente viu que ela realmente, eu fiquei na dúvida se ela amava a gente ou odiava. Mas eu coloquei as coisas no lugar, né? Falei que dancinha nunca mais. Vocês falam assim, parece que a gente estava fazendo dancinha pro TikTok, pelo amor de Deus. A gente estava fazendo uma palestra sobre burnout e aí eu fui demonstrar uma das formas de baixar o estresse de uma forma, né, mais lúdica. Até o presidente da instituição dançou e essa criatura achou que ela ia ficar fora. Que perigo! Mas foi muito desconfortável para mim. Né? Vocês sabem disso. Gente, uma coisa engraçada, não sei se vocês já ouviram falar, que as mulheres, às vezes, quando elas têm uma afinidade muito grande, né? Elas têm uma sintonia muito grande, até o ciclo menstrual das mulheres podem ficar ciclando no mesmo momento, Sim. né? A gente sabe que a mulher, ela tem uma parte hormonal que funciona muito conectado com esse lado emocional, né? Então, é muito interessante quando as pessoas têm aquela sintonia boa de uma amizade profunda, né? Como eu vejo às vezes acontecendo com vocês duas, né? E essa questão do ciclo menstrual pode sintonizar, né? Às vezes, eu não sei se você lembra, Zilá, que você fala assim, amiga, aí a outra já vira e fala assim, eu vi, já sabe o que a outra está pensando, é muito interessante, não é? É exatamente por aí. É interessante porque isso foi uma pergunta de uma seguidora, né? Em relação se realmente existe isso, né? Porque tem muita gente que acha que não é verdade, né? Mas é verdade, sim, e da mesma maneira pode perguntaram pra gente se a gente já tinha realmente brigado alguma vez, né? Então a gente até agradece as seguidoras aí que fizeram essas perguntas. Responderam nossa caixinha de perguntas. Pois é, gente, esse é o nosso vídeo sobre amizade. Obrigado por participarem junto com a gente. Sigam o nosso canal e aguardem o nosso próximo vídeo, que nós vamos falar sobre amizade com o sexo oposto. Até lá!